Então, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Nós que estamos passeando no livro de Hebreus, já finalizaremos hoje o capítulo 4. Então, Hebreus capítulo 4, dos versos 14 a 16. Hoje são versos curtos, apenas 3 versos. Eu acho que eu diminuo o tempo hoje. Vamos ver. Né? Não garanto, não. Eu garanto que 9 horas a gente encerra. Esse eu garanto. Então, Hebreus capítulo 4, dos versos 14 ao 16, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor é bom. Hoje nós cantamos ao Senhor, ouvimos a leitura bíblica, onde o Senhor nos lembra da importância da palavra do Senhor, e agora nós estaremos expondo aquilo que nós lemos, que é a palavra do Senhor suficiente, inerrante, e tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem. Na verdade, o Senhor é fonte inesgotável daquilo que nós precisamos, e não há outro lugar, e não há ninguém ao qual nós possamos nos achegar com esperança, com certeza e com fé de que receberemos aquilo que o Senhor tem nos prometido, Pai. Abra o nosso coração, nos dê entendimento essa noite para que possamos compreender a simplicidade do Teu Evangelho, para que possamos compreender quem é o Cristo, aquele que nos salvou, o enviado do Senhor, Pai. Só o Espírito Santo do Senhor é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo do Senhor é capaz de levar a mensagem que eu posso entregar aos ouvidos e levar ao coração, Pai. Que o Senhor nos abençoe em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, quero fazer um exercício com vocês aqui, para que nós possamos imaginar uma conversa que aconteceu provavelmente no primeiro século, entre alguns cristãos e alguns pagãos ou ímpios, lá em Roma. Imagine alguém que está em Roma, um cristão, alguém que professa o nome de Cristo, e ele conversa com seu vizinho. E a carta de Hebreus, nós vimos lá na introdução dela, que talvez, provavelmente, ela foi endereçada aos cristãos de Roma. Então é uma possibilidade. Então eu quero que nós prestemos atenção, dando esse salto lá atrás, para que a gente entre na história. O vizinho diz: ouvi falar que você é religioso. Muito bom. Religião é uma coisa boa. Onde fica o seu templo sagrado? Nós não temos templo, o cristão respondeu. Jesus é o nosso templo. Vocês não têm templo? Mas onde os seus sacerdotes exercem as atividades e fazem os seus rituais? Nós não temos sacerdote para mediar a presença de Deus. O cristão responde: Jesus é o nosso sacerdote. Vocês não têm sacerdote? Mas onde vocês oferecem os seus sacrifícios para obter o favor de Deus? Não precisamos de sacrifício, o cristão responde. Jesus é o nosso sacrifício. Que tipo de religião é essa? O vizinho pagão pergunta pasmado. E a resposta é: a fé cristã é tão completamente diferente de tudo que as outras religiões ensinam e vivem, que ela, na verdade, não merece ser chamada de religião. Essa é a ideia, meus irmãos, marcante na cabeça dos primeiros crentes e das primeiras pessoas ali no primeiro século, em relação a qualquer religião. Era assim que funcionava. Era uma prática comum de todas as religiões.
essa dinâmica, esse processo. Então, independente de qual seja a religião, sempre haverá um templo, sempre haverá um sacerdote e um conjunto de regras para que o devoto se aproxime de Deus e seja assim aceito por Ele. Mas o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus, ele traz para mim e para você uma perspectiva totalmente diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados, de tudo aquilo que você já ouviu. Eles estavam acostumados com essa dinâmica. Ter templo, ter sacrifício, ter um mediador. O que eu tenho que fazer para esse Deus gostar de mim? Essa é a proposição básica de qualquer religião. O que eu faço para Deus me amar? O que eu faço para Deus me aceitar? O que eu faço para Deus me dar aquilo que eu preciso? Então eu dou e Deus me devolve. Essa é a premissa básica, é a ideia de qualquer religião. Talvez é a sua ideia com relação a Jesus. Talvez é a sua ideia com relação ao cristianismo. E é uma ideia errada. Não é assim que nós nos relacionamos com Jesus. Deus não te dá ou deixa de dar porque você faz ou deixa de fazer alguma coisa. Deus não se relaciona com o seu povo dessa maneira. Deus não te atende porque você ora mais do que todo mundo. E Deus não te pune porque você está em desobediência. Não é assim que Deus trata, que Deus se relaciona com o seu povo. No cristianismo simples e puro, meus irmãos, o sacerdote, os sacrifícios, esse conjunto de regras para que você seja aceito por Deus, Cristo resolveu todo esse problema. Cristo fez tudo o que eu e você precisávamos fazer. Nós éramos e somos ainda incompetentes com relação a isso. Eu e você não podemos fazer nada para nos achegar diante de Deus. Por isso que Cristo, ele é o mediador. Por isso que Cristo é suficiente. Por isso que Cristo, ele é o caminho. A única coisa que você precisa para agradar a Deus, se aproximar de Deus e receber o favor de Deus é Jesus. É isso que você precisa. Jesus, o Verbo encarnado, o Deus que pisou na terra. Eu sempre gosto de lembrar dessa dinâmica. Você já parou para pensar que existiu uma época na história da humanidade, 33 anos mais ou menos, que pessoas abraçaram Deus, beijaram Deus, conversaram com Deus, andaram com Deus, dormiram com Deus, comeram com Deus. Meus irmãos, foi Jesus. Jesus é o Verbo encarnado, é o Deus que se revela. Quem vê Jesus vê o próprio Deus. Isso é maravilhoso. Ele é tudo de que eu e você precisamos. Por isso que naquele contexto os cristãos eram perseguidos. E a maior perseguição, você já sabe, você é crente velho, a maior perseguição entre os cristãos era causada pelo próprio povo de Deus, pelos judeus. Parece que nada mudou nos nossos tempos. Os maiores problemas que nós temos na igreja é causada pelos crentes, né? Então, esse povo, ele estava sofrendo perseguição principalmente por causa dos judeus. Porque o judaísmo era uma religião cheia de rituais. Então, no judaísmo tem o lugar de adoração, que era o templo, tinha o sacerdote, que era o mediador, tinha os sacrifícios, o derramamento de sangue, para lembrar o povo de Deus que sem sangue não há perdão, sem morte não há redenção. Então observa, lá tinha tudo isso, tinha uma legislação. O livro de Levítico, ele é escrito detalhadamente para que o povo de Deus pudesse se aproximar de Deus nos termos de Deus. O livro de Levítico é um livro grande que muitos acham chato, porque não entendem a dinâmica do livro de Levítico, mas em suma é Deus ensinando ao povo como que ele quer ser cultuado, como que deve fazer, o que não deve fazer para se aproximar dele. E parece que nós esquecemos disso, né? Parece que nós
Esquecemos dessa dinâmica. As pessoas vão trazendo coisas para o culto com a premissa de que se Deus não falou, pode. Não pode. Você só faz no culto aquilo que Deus disse para fazer. Se Ele disse para não fazer, não faça. Ele é Deus. Então o livro de Levítico era o manual para que esse povo pudesse se aproximar de Deus sem ser morto. Lembra de Nadab e Abiú? Lembra, por exemplo, de... esqueci o... Uzá. Vou mudar o exemplo aqui, porque tem gente que... Não, mas é com muita boa vontade, nós queremos fazer algo diferente no culto para... Não. Uzá, com muita boa vontade, ele foi segurar a arca para ela não cair no chão, e Deus explodiu ele. Tamanha a santidade de Deus. Não é assim que eu ensinei vocês a carregarem a arca. Não peguem na arca. Tem um jeito de carregar, tem um jeito de pegar, tem um jeito de se aproximar. Isso tudo era Deus ensinando como que Ele gosta de ser cultuado, como se chega na presença de Deus. Deus é um Deus sério, meus irmãos. Por isso que o capítulo 4 ele começa assim, temamos. Na nossa cultura nós não tememos mais a Deus. As pessoas perderam o medo de Deus. As pessoas se relacionam com Deus como se Deus fosse qualquer coisa que não o Deus Todo-Poderoso. Então, os judeus tinham todo esse ritualismo, toda essa dinâmica, para que eles pudessem se achegar a Deus. Mas na nova aliança, em Cristo Jesus, o ritualismo todo que nós temos, é por isso que principalmente os neopentecostais não gostam dessa dinâmica. Todo o ritual que nós possuímos é dois, e muito simples: batismo e ceia. Tudo que tinha de ritual foi resumido a batismo e ceia. Os judeus, eles não aceitavam essa nova religião cheia de devoção, cheia de amor, mas sem imagens, sem artifícios, não tem templo, não tem mais a arca, não tem mais sacrifício, não tem mais tabernáculo, não tem mais sacerdote, não tem mais nada. Perdeu a graça esse negócio. E o homem, meus irmãos, ele precisa sempre de colocar alguma coisa no lugar de Deus. É por isso que hoje na nova aliança nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. As pessoas amam a arca da aliança, né? Eu conheço igrejas que toda semana ela dorme na casa de alguém, você acredita? Pessoas acham, não, a presença de Deus está... Irmão, isso é... Não vou nem usar a palavra aqui. Isso é de uma ignorância e isso ofende a Deus. O próprio Cristo veio. Você não precisa do candelabro, você não precisa do chofar, você não precisa... Isso é penduricalho. Mas as pessoas amam essas coisas. Por quê? Porque nós gostamos de deuses palpáveis. Lembra? O povo de Deus é tirado do Egito com mão poderosa. O mar abriu. Olha, o mar abriu. Viram pragas e mais pragas. Quando Moisés sobe no monte, o que eles fazem? Cadê Moisés? Nós precisamos de alguém para ver. Moisés não vai voltar. Vamos fazer um bezerro de ouro. Assim é você. Assim sou eu. Nós tiramos os olhos de Jesus, que parece que não é suficiente, e nós queremos alguma coisa. Nós queremos substituir Deus. E o problema disso é que às vezes nós substituímos a Deus com coisas que não são pecaminosas. Você quer substituir o Cristo pelo seu esforço. Agora eu vou orar 3 horas da manhã todos os dias para Deus me aceitar. Não tem problema você orar 3 horas da manhã, desde que a sua motivação não seja um orgulho de que eu oro 3 horas da manhã, então Deus vai me ouvir porque eu sou bom, estou deixando de dormir. Deus não se impressiona com isso. Deus não impressiona com oração bonita. Lembra do fariseu no templo? Senhor, eu jejuo, dou dízimo de tudo. Olha, ele dá o dízimo de tudo. Ele é generoso, ele é um bom crente. Eu não sou igual esse aqui. E a Bíblia diz que o publicano estava lá gemendo. Senhor, ser propício a mim, pecador. Foi ele que voltou justificado. Porque Deus, ele quer um coração, meus irmãos. Coração sincero. E você pode me enganar.
Você pode enganar a igreja. A gente conhece muito crente 007, que é um espião, né? Que a gente só sabe que ele é crente aqui dentro. Quando ele passa daquela porta, ele é só mais um no meio da multidão. Mas de Deus não se zomba. Deus conhece os seus. Então, esse povo estava sendo perseguido principalmente pelo próprio povo de Deus. Então eles olhavam para esses crentes, homens e mulheres que estão agora conhecendo Cristo, que amam a Jesus, que morrem por Jesus, que perdem tudo por Jesus, e eles perseguem. Por isso que nós vemos a intenção do autor de Hebreus em provar, desde o primeiro versículo da carta, que Jesus ele é maior, que Jesus ele é melhor e que Jesus ele é superior. E continua assim, meus irmãos. O que você precisa é de Cristo Jesus, nada mais. Por isso que ele começa a carta dizendo, Cristo é maior, melhor e superior aos anjos. Não olhe para anjos. Anjos não podem fazer nada. Eles são apenas ministros do Senhor, servos do Senhor e nossos servos. Nós julgaremos os próprios anjos. Quem são vocês para se encantar com anjo? Anjo não é coisa nenhuma. Por isso que Jesus ele é maior do que os anjos. Jesus ele é maior do que os profetas. Lembra, Jesus veio exercendo, e um dos seus ofícios era o ofício de profeta. Por isso que ele começa a carta dizendo, nesses dias falou através do seu Filho. O próprio Deus falou, verbalmente, audivelmente. Então ele é maior, melhor e superior a todos os profetas que até então vieram. Que eram profetas de Deus, que falavam em nome de Deus, mas agora o próprio Cristo, o Deus encarnado, fala. Por isso que ele é melhor, maior do que os profetas. E ele continua dizendo para esse povo aqui que tinha como seu profeta mor, o melhor de todos, o imbatível, o Moisés. E ele vai dizer, ei, Moisés foi fiel na casa de Deus, mas Deus construiu a própria casa. Ele é Deus, Cristo é o Filho, Ele que recebeu tudo, Ele que fez tudo, Ele que sustenta tudo. Moisés é bom, fiel, mas Cristo é melhor, Cristo é maior, Cristo é superior a Moisés. Aí ele lembra mais uma vez que Cristo é maior, melhor que Josué. Josué, ele não conseguiu entrar todo mundo na terra, ele não conseguiu 100% do serviço completo, mas Cristo não. Cristo ele conseguiu fazer com que o povo entrasse no descanso de Deus. O descanso não foi dado por Josué, o descanso foi dado por Cristo Jesus. Por isso que ele é maior, por isso que ele é melhor, por isso que ele é superior. E o autor, ele volta aqui, a partir do verso 14 aqui, nos versos 17 e 18, é como se ele parasse no verso 17, 18 do capítulo 2, falou tudo o que ele tinha para falar, e agora, nesse tendo pois, ele volta de novo naquele assunto. Porque ele começou e ele introduziu para nós lá o assunto sobre o sacerdócio de Cristo. E ele aponta também que Cristo é maior que Arão. E agora ele vai desenvolver isso com mais clareza e com mais extensão. E esse assunto, o sacerdócio de Cristo, Cristo é maior, melhor do que Arão, ele ocupa praticamente todo o restante da carta. Até o final do capítulo 10, a temática é o sacerdócio de Jesus. E eu estava lendo um comentarista, e ele diz assim, esses versículos introduzem o sumo sacerdócio de Cristo. Este é o tema principal de Hebreus. Ele ocupa quase todo o espaço restante. Trata-se o tópico em direção ao qual o autor se dirigiu desde o princípio. O significado do sacerdócio de Cristo é a essência do argumento da epístola. Do sacerdócio e a sua suficiência depende, na mente do autor, toda a questão do homem poder ou não ganhar acesso a Deus. O sacerdócio de Cristo e sua morte sacrificial que o acompanhou abriram as portas do céu. Portanto,
A natureza do sacerdócio definiu a natureza do cristianismo. Lembra? Paulo vai dizer para nós no capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, vamos embora, morramos, bebamos, ou comamos e bebamos, que amanhã nós iremos morrer. Acabou o cristianismo, não tem esperança. Então aqui ele vai desenrolar essa dinâmica do Cristo que é o sacerdote. É o Cristo que morreu, que ressuscitou, que representou, que se identificou e que fez aquilo que ninguém poderia fazer. Cristo é maior, Cristo é melhor, meus irmãos. Cristo é tudo que eu e você precisamos. O verdadeiro descanso de Deus ainda é uma realidade. O descanso de Deus é o céu. E só aqueles que olham para Cristo, confiam em Cristo, descansam em Cristo, esses entram no descanso de Deus. É por isso que nós vemos o cuidado do pastor com esse sermão aqui. Lembra? A carta de Hebreus é um sermão. Então ele alerta os crentes quanto à realidade de que pode acontecer com eles aquilo que aconteceu com o povo de Deus lá no deserto. E pode acontecer comigo e com você também, meus irmãos. A Bíblia ela é suficiente, a Bíblia ela é atualíssima. Não há nada na Bíblia que eu e você não devamos saber, entender e amar. Porque ela é a palavra de Deus, é a instrução de Deus. É o meio pelo qual Deus salva seu povo. Lembra? Deus tem um povo, Deus tem seus eleitos, e Deus vai salvar esses eleitos. Como? Pela pregação dessa palavra. Então Deus tem um povo e o meio de salvar esse povo. E o meio de salvação é a pregação do Evangelho. Se não tem pregação, não tem salvação. Ponto final. É assim que funciona. Por isso que culto tem que ser do jeito que Deus prescreveu, porque tem muito culto que tem música, bagunça, mas não tem pregação, não tem Evangelho. Então Deus não falou, não teve nada. Isso é uma realidade mais comum que nós pensamos. Quantas pessoas entram para dentro da igreja para receber a palavra, para receber o alimento espiritual, para receber, aquela substância para mais uma semana, e saem vazios, saem chorando emocionalmente, cheios, mas vazios de quem Cristo é, vazios da palavra, vazios de entendimento daquilo que Cristo fez. E o que salva é a palavra, é o Evangelho, e é entender esse Evangelho. E nós precisamos de entender isso. Todos nós precisamos. Então, o cuidado do autor de Hebreus é que não aconteça com vocês aquilo que aconteceu lá atrás, e que não aconteça conosco aquilo que aconteceu lá atrás. Então, no capítulo 3, ele mostra o perigo que arrancou aqueles irmãos que saíram do deserto, de entrar no descanso de Deus, de entrar na terra prometida. Aquilo que aconteceu lá no deserto agora está seduzindo, agora está trazendo o olhar desses mesmos cristãos para que eles abandonem a Cristo. Então tem perseguição, tem provação, tem sofrimento, tem perda. Então eu acho que servir a Jesus não compensa. Porque lembra, tem um evangelho aí que Jesus vai te dar tudo que você quer, Tem o meu lindo é demais. Ele vai dizer que Deus não deixa você sonhar sem te dar. Isso ele leu Diabo 1:1. Não existe isso. Não existe isso. O próprio livro de Hebreus vai dizer assim, eles morreram sem receber, sem ver a promessa. Sem receber não, porque eles receberam pela fé. Então, meu irmão, não existe essa dinâmica. Pelo menos na Bíblia. Não tem isso. Então, esses irmãos aqui estavam sofrendo, perderam tudo, mudaram de cidade, sem esperança, sem dinheiro, sem bens, sem saúde e agora sendo perseguidos pelo simples fato de crerem em Jesus. Então estava sendo seduzido de novo. Eles vão abandonar Cristo porque é melhor voltar para o judaísmo. Meu irmão, e voltar para o judaísmo, voltar para as velhas práticas, voltar para qualquer outro lugar que não seja o Cristo, é ofender a Jesus, é dizer, eu não preciso de Jesus. Jesus não é suficiente. Então o autor aqui, ele está extremamente preocupado com a igreja, está extremamente preocupado com aquele povo e com nós aqui hoje. Porque você passa por dificuldade, e eu vou te falar, vai continuar passando.
Porque no mundo tereis aflições. Essa é a vida debaixo do sol. Debaixo do sol é dor, sofrimento, tristeza e porções pequenas de bênçãos e alegria. Ou não é assim? Porque em meio a tudo isso, Deus nos dá pequenas porções de alegria. Mas a vida, meu irmão, a vida é dolorosa. Pergunta para um senhor de 80 anos. Pergunta se ele mais sorriu ou chorou. Meu irmão, a vida é assim. Por isso que a nossa garantia, ela é eterna. Ela é para além dessa vida. Mas nós já podemos experimentar? Claro! A própria esperança naquilo que nós iremos receber já nos traz uma alegria que ninguém entende. Então esse povo aqui estava sendo seduzido. O povo do deserto pecou contra Deus, desprezou a terra prometida, não dando crédito à sua palavra. Antes eles murmuravam. Olha, eles viram tudo aquilo e reclamaram de Deus. Olha, você não viu o que eles viram. E você também reclama de Deus. Eu estava falando hoje de manhã do filme que eu vi, mas a Janinha ontem, e conta a história de um menino que é órfão e tem toda uma dinâmica, morou na rua e tem muito bonito filme, baseado em fatos reais. Mas enfim, ele se tornou um dos confeiteiros número 1 do mundo inteiro. Aí terminou o filme, eu falei para a Janinha, a gente tem que ter uma vergonha na cara. Nós nunca sofremos. Pelo menos eu. Não, eu não posso dizer que eu sofri na minha vida. Meu irmão, tem gente que Deus colocou a vida num nível hardcore. Tem pessoas que Deus, na sua soberania, Ele colocou para ser uma vida de sofrimento do início ao fim. E louvado seja o nome de Deus por isso. A gente não entende essa dinâmica. Mas nós aqui na nossa comunidade, até onde nós temos conhecimento, olha que bênção. Aprove Deus olhar para mim, olhar para você e nos encher de graça. A nossa vida é boa. A maioria dos seus sofrimentos é porque você correu atrás deles. Não foi aquele sofrimento que Deus colocou diretamente. Não, foi você que falou que não devia, envolveu com quem não precisava, confiou naquilo que não deveria, e etc, etc, etc. Então, meus irmãos, isso era uma tentação que estava maçante naquela época. Então, no capítulo 4, o autor também mantém em mente a tese. E ele entra pelo capítulo 4 dizendo e lembrando para nós que o descanso de Deus, ele é permanente para os crentes. E ele ainda é uma possibilidade. O descanso prometido, a terra prometida não é Canaã. Por isso que ele cita Davi. Davi também diz, não é aqui, porque o descanso de Deus, meus irmãos, é o céu, é a nova Canaã celestial. E esse descanso é uma possibilidade ainda hoje, a porta da graça ainda está aberta. Você pode desfrutar do descanso de Deus ainda hoje. Há uma possibilidade, há realidade para os dias de hoje. Mas também, meus irmãos, ele mantém essa ideia de que Deus falou e as pessoas continuam a não escutar. Porque aqueles perderam a possibilidade do descanso, perderam a possibilidade de entrar no céu, porque ouviram a voz de Deus, ouviram os alertas de Deus, e o texto vai dizer para nós que por 40 anos Deus, misericordiosamente, graciosamente, estendendo bondade, sustentando aquele povo, e eles ofendendo a Deus, pecando contra Deus. Por isso que Deus disse, eles não entrarão no meu descanso. Eu jurei na minha ira, eles não entram. E Deus faz assim até hoje, meus irmãos. Tem muitas pessoas que eles não ouvem a voz de Deus, não ouvem os alertas de Deus, não ouvem o arrependa-se, volte para Jesus, confesse os seus pecados. Pessoas que vivem a bel prazer do jeito que eles acham. O próprio Isaías vai dizer assim, ai daqueles que vivem baseado nos seus próprios intentos, buscando e vivendo sobre a sua própria sabedoria e rejeitando a sabedoria de Deus. Ai daqueles, é o próprio Deus dizendo. Os
leitores de Hebreus, meus irmãos, correm o mesmo risco. Nós aqui corremos o mesmo risco. O pecado seduz, os prazeres são bons. Tem muitos desejos lícitos e legítimos que têm se tornado Deus na minha vida e na sua. Você quer ver um desejo legítimo que tem se tornado Deus na vida de muitos casais? O amor do cônjuge. O amor do cônjuge é um desejo legítimo. Você casou e você pode sim reivindicar, e você pode sim querer o amor do cônjuge. É um direito, é um desejo legítimo. Mas quantas pessoas têm feito desse desejo legítimo um Deus? Que vivem a vida para que o cônjuge ame, para que o cônjuge observe essa dinâmica. Tudo que eles fazem não é para Deus, é para que o cônjuge olhe para eles e vejam neles o melhor de tudo e de todos. Isso, meus irmãos, é egoísmo. É uma vida autocentrada no eu. Isso é perigoso. E eu só estou dando um exemplo de coisas e desejos bons, legítimos, que podem se tornar deuses. Isso acontece com muita frequência. Filhos, e etc, etc. Muitos hoje correm o risco de não entrar no descanso de Deus, porque trocaram Deus por qualquer outra coisa. Muitos não estão escutando os alertas de Deus. Lembra, e ele vai dizer aqui que o pecado, ele endurece o nosso coração. Lembra a dinâmica do capítulo 3? O pecado te seduz, você escuta, você pensa, você rumina, você gosta, você aceita, começa a fazer, e esse pecado ele vai endurecendo o seu coração, endurecendo seu coração, endurecendo seu coração, aí brota a incredulidade, aí você não crê mais do jeito que cria, parece que Jesus não é tão bom como era, parece que o evangelho não é tão suficiente como era, e aí você para de orar, para de congregar, para de isso, para daquilo, pronto, foi-se embora. Seu coração está duro, e você rejeita o evangelho, você agora rejeita aqueles que amorosamente, lembra? Qual que é o antídoto do coração duro? Uns aos outros. Aí você rejeita aqueles a qual Deus destinou para te resgatar. Por isso que Tiago vai dizer, bem-aventurado aquele que resgata o irmão. Por isso que é uma responsabilidade minha, sua, nossa, uns aos outros, no cuidado, porque o pecado cega. Talvez você esteja cego no seu pecado, mas alguém que está na arquibancada tem uma visão ampla do jogo, ele pode falar, ei, você está fazendo errado, volte. Por isso que o cristianismo exige de mim e de você humildade, meus irmãos. E a possibilidade de entrar no descanso de Deus, ela é real. E a possibilidade ainda de não entrar no descanso de Deus também é real. Por isso que o autor volta para o pensamento iniciado no capítulo 2, do verso 17, para mostrar a superioridade de Cristo em relação a Arão. E ele explica agora para nós por que nós devemos nos apegar, nos achegar a Cristo. Então o verso 14 diz assim, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Olha, o autor aqui, meus irmãos, ele termina o primeiro verso apontando para mim e para você para uma exigência, uma ordenança, um imperativo, para que eu e você possamos entrar no descanso de Deus. Isso aqui é uma exigência. E qual que é a exigência? Conservemos firme a nossa confissão. O evangelho, meus irmãos, o evangelho de Jesus muitas vezes nos constrange, porque ele afeta diretamente o nosso orgulho. Porque o evangelho, lembra, nós estamos aprendendo isso aqui, vocês têm que saber isso de cor salteado. O evangelho exige duas coisas: fé e arrependimento. É isso que o evangelho exige. E ele produz obediência.
É por isso que o evangelho, meus irmãos, ele choca. Porque lembra, a nossa mente natural, caída, ela é religiosa. O que eu tenho que fazer para Deus me aceitar? Orar, eu oro. Cantar, eu canto. Ir para o culto, eu vou. Dar o dízimo, eu dou. Trabalhar na igreja, eu trabalho. E aí depois você chega a Deus e fala: Deus, cadê? Restitui aquilo que eu perdi, por favor, porque eu tenho sido um servo bom e fiel. Mas esse não é o evangelho. O evangelho, nós respondemos a ele com fé e arrependimento. E ele produz essas boas novas, essas boas obras. Porque através do Espírito, de fato, nós podemos viver obras que agradam a Deus. A gente fala disso um pouco mais na frente. O evangelho, meus irmãos, ele exige de cada pessoa que se achegue a ele com fé. Uma confissão das verdades que é de vital importância para evidenciar esse fato que você entendeu e creu. Lembra, durante todo o começo da igreja foi produzido documentos para testificar e para clarificar o conteúdo dessa crença. Todo mundo já viu os credos, as confissões, né? O mais antigo, o credo apostólico. E o credo, meus irmãos, ele é uma palavra derivada do latim que significa eu creio. Então por isso que você deve guardar firme a sua confissão, em que você crê. Porque lembra o evangelho que é pregado aí? Jesus te ama e quer te tirar do inferno. É verdade? É, mas não é toda a verdade. Essa verdade de Jesus te ama e quer te tirar do inferno não salva ninguém. Mas nós gostamos de usar ela porque ela é boa, ela não ofende, ela não é agressiva. Ela é amorosa. Não é assim que nós gostamos? Mas o evangelho, meus irmãos, ele ofende. É por isso que Isaías 55, que nós lemos no começo do culto, ele diz que a palavra de Deus não volta vazia, porque a mesma palavra que salva é a mesma palavra que julga. Se você ouve o evangelho, você é julgado ou salvo. Se você não recebe a palavra de Deus positivamente, crendo, você vai recebê-la negativamente, recebendo o juiz de Deus. Por isso que ela nunca volta vazia. É a palavra de Deus. E você precisa de ter essas coisas claras. Você precisa de conservar a fé, o evangelho, a confissão. Um autor que eu estava lendo disse assim, importa em que nos acreditamos. Existe um conteúdo que não podemos deixar de seguir sem abandonar a salvação em Cristo. Tais como quem é Jesus e o que fez para nos salvar de nossos pecados. Você sabe responder essas perguntas? Quem é Jesus e o que ele fez para salvar dos nossos pecados? Você vai perguntar para muitos crentes, que eu já perguntei, mas é para muitos crentes. Você vai falar assim, você vai para o céu? Vou. Por quê? Porque eu oro, eu leio a Bíblia, vou na igreja. Isso não é evangelho. Isso não salva. Ele não entendeu. Está cheio de gente dentro da igreja que não entendeu o evangelho de Cristo. Levanta a mão e ora. E lembra, meu irmão, boa intenção não salva ninguém. Tem ímpio que é muito melhor do que você e eu. Tem ímpio que é muito, muito melhor marido do que eu e você. Mas muito. Que cuida da esposa, mas muito melhor do que eu e você. E não conhece Jesus. Tem filhos que são muito melhores do que eu e você, são ateus. Não conhecem Jesus. Então lembra, o evangelho não é sobre o que você faz. Não é a sua moral que está em jogo. A sua moral, as suas obras para Deus é trapo de imundícia. Pano de menstruação. E você precisa de entender o que é o evangelho. E a Bíblia aponta para mim e para você a confissão mais básica do evangelho. Olha o que Romanos 10, 9, 10 vai dizer. Essa é a confissão mais básica do que é o evangelho. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a sua boca confessa a respeito da salvação. Há um evangelho a ser conhecido, há um evangelho a ser pregado, há um evangelho a ser crido, que é o único que salva. John Charles Riley, um pastor puritano do século XVIII, ele coloca assim, uma religião sem doutrina ou dogma é algo que muitos gostam de falar atualmente. Isso soa muito bem à primeira vista, parece muito bonito olhando de longe, mas quando se assenta para examinar e considerar, descobre-se ser simplesmente impossível.
Você pode muito bem falar de um corpo sem ossos e sem nervos. Ninguém jamais será ou fará alguma coisa na religião a menos que creia em algo. Ninguém jamais luta seriamente contra o mundo, a carne e o diabo, a menos que tenha gravado em seu coração certos princípios grandiosos nos quais acredita. Você só vive aquilo que você crê. Por isso que Paul Tripp, ele vai dizer para nós uma verdade que nós já aprendemos. Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Se você fala com a boca e não vive com a vida, é só mentira. Você não crê nisso. Cristo salva, salva. Cristo perdoa, perdoa. Mas você pode falar, mas se você não crê, não serve para nada. Você sabe o que Deus gosta e o que Deus não gosta. E por que você faz? É porque você não crê que Ele é quem Ele diz ser. Compreende a simplicidade? Meu irmão, Deus, Ele não se impressiona com boa intenção. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não se impressiona com discurso vazio. Lembra? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está longe, distante. Discurso é bonito, mas a vida é podre. E de Deus, meus irmãos, ninguém se zomba. Lembra no capítulo do capítulo 3, ele falou que a palavra de Deus, ela corta, ela aprofunda, ela descortina. Ninguém foge da presença. Ninguém. Deus conhece tudo e todos. Ele está em todos os lugares. Deus conhece essas nossas declarações verdadeiras, que são verdadeiras porque são, mas nós não cremos. Por isso, meus irmãos, a exortação aqui é: guardemos firme a nossa confissão. Nós somos chamados a conhecer e conservar o que cremos. E a palavra aqui, conservemos firme, é um verbo aqui que significa apegar-se. E tem um significado aqui de exigir de mim, de você, alguma resolução da nossa parte. Então aquilo que eu digo crer, eu tenho que viver. É a contrapartida. Não é só crer, mas é viver. Discurso vazio não impressiona a Deus. Por isso que o Evangelho, eu até escrevi no boletim, e os próximos versículos que nós vamos memorizar, é você aprender a evangelizar com o conteúdo do enredo bíblico em mente de criação, queda, redenção e glorificação, restauração. Já está lá bonito. Para nós entendermos que o Evangelho é sobre o Deus que criou, o homem que pecou, o Cristo que salvou, e de novo esse Deus vai restaurar todas as coisas. Então observa, o Evangelho ele é simples, mas você precisa de entender. Cristo te salvou de quê? Quem você era? As pessoas não sabem disso. E isso é o Evangelho. Então se você não sabe quem te salvou, de que te salvou, por que te salvou, talvez, com grande certeza, você não é um convertido, porque você nem sabe de quê. O Evangelho ele é simples, mas você precisa de entender, crer e conservar firme essa confissão. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Jesus, meus irmãos, Ele é o Filho de Deus, Criador, Ele é o sustentador. É por isso que nós temos que conservar essa confissão. Conserve essa confissão. Qual confissão? Ele disse, Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Meu irmão, Cristo é o sustentador, criador de todas as coisas. Você lembra? Ele abre a carta dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse Deus, o Cristo, Ele é o Criador. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome. Cristo, meus irmãos, não é apenas o sumo sacerdote. Ele vai dizer assim, ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Lembra, Arão ministrava no templo, no tabernáculo, na terra. Arão precisava de passar por um ritual para que Deus perdoasse, purificasse os seus próprios pecados, para depois ele entrar na tenda e purificar os pecados do povo. Mas Jesus não, meus irmãos. Jesus, ele é o grande. Jesus, ele não entra no santo dos santos terreno. Jesus, de fato, ele entra no santos dos santos no céu. Ele entra. Ele não precisa de se purificar. Ele é o santo. Ele é o Cristo. É tudo que eu e você precisamos. É por isso que a obra de Cristo, e Cristo ele é maior, melhor, superior do que Arão. Arão não mediava nem os seus próprios pecados, não salvava nem a ele mesmo. Por isso que Cristo, meus irmãos, é o melhor. Cristo, ele é o grande e único caminho. Ele entrou nos céus. Lembra? Olha para você ver, para você entender a maravilha do Evangelho de Cristo. Arão entrava, depois de todo aquele ritual, aí ele pegava o sangue, aí ele derramava na tampa do propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. Dentro da arca tinha a tábua da lei, o maná, tinha toda uma dinâmica lá. Então observa, quando ele derramava o sangue na tampa da arca, o sangue cobria as exigências da lei. Em Arão, Deus está mostrando aquilo que Cristo vai fazer. Por isso que o sacrifício tinha que fazer todo ano, todo dia, porque o sangue de animais não purifica pecados. Por isso que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue dele derramado de uma vez por todas, para sempre, expia o pecado, de uma vez por todas. Por isso que nós olhamos para Cristo Jesus, confiamos em Cristo Jesus, descansamos em Cristo Jesus e pronto. Não precisa de repetir o sacrifício. É por isso que o próprio autor de Hebreus lá na frente vai dizer, se Cristo não é suficiente, acabou para você. Você está perdido. A única saída é Cristo. Se você rejeita Cristo, você está perdido. Você está perdido. Cristo, meus irmãos, é tudo que eu e você precisamos. É por isso que no verso 15 ele vai dizer assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, meus irmãos, ele é o nosso representante. Muitos, talvez hoje alguns aqui, têm a ideia de um Deus distante. Muitos têm a ideia de um Deus indiferente. Muitos têm ideia de um Deus que não atende às suas necessidades, porque você tem uma lista de exigência, e esse Deus, que para você não é Deus, é simplesmente um capacho, é alguém para realizar é um gênio da lâmpada, onde você toda vez faz 3 pedidos e você acha que esse Deus tem que te atender. Tem gente que acha que Deus é assim. Não, Deus não preocupa comigo, Deus não está nem aí para mim, Deus está distante, Deus está longe, eu não escuto, eu não sinto. Não, meus irmãos, esse não é o Cristo. Jesus, ele não é assim. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem. O texto vai dizer assim que ele conheceu e experimentou todas as nossas limitações e fraquezas. Esse Deus que se vestiu de pele humana, ele sentiu fome, ele sentiu fraqueza, ele sentiu angústia, ele chorou. Ele foi traído. Ai, mas Jesus não sabe o que eu estou passando. Fui apunhalado pelas costas. Não, meu irmão. O santo sofreu traição maior do que a minha e a sua. Jesus, ele sabe tudo aquilo que você passa. Ele já passou por coisa pior. Ele se identifica comigo e com você. Por isso que ele é o Cristo. Por isso que ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso representante. Ele entende. Ele sabe aquilo. Ele conhece todas as nossas provações e tentações. Por isso que ele pode ser amoroso, compassivo, bondoso. Cristo tem empatia pelas nossas fraquezas e dificuldades.
Como então nós vamos resistir às provações? Jesus, meus irmãos, ele é apto para nos representar junto ao trono do Pai Celestial. Cristo é o nosso advogado. Ele está lá segurando o meu e o seu lugar e providenciando recursos espirituais ao qual eu e você necessitamos. Por isso que nós olhamos para Cristo, descansamos em Cristo, amamos o Cristo. Um comentarista diz assim, eis a razão pela qual você não deve desistir. Cristo está no céu socorrendo a carne humana, tendo suportado o que você está passando agora. E mais, porém, sem se deixar derrotar pelo pecado. Sua justiça representa você diante do trono de Deus e confere a você acesso ao Pai. Suas orações pleiteiam por seu sustento e intercedem em favor de suas necessidades. Cristo, meus irmãos, venceu o mundo para que você seja um vencedor sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Outro comentarista diz assim, ele passou por um largo número de tentações da mesma forma que os demais. De fato, ele sentiu toda a força da tentação não experimentada pelos homens. Olha o que ele vai dizer. Ele sentiu toda a força da tentação não experimentada por mim e por você. Sabe por quê? Porque você não conhece a força da tentação. Sabe por quê? Porque você não resiste à tentação. A tentação vem e quanto mais força ela é aplicada em mim e você, chega um ponto que você cede. Cristo não, Cristo conhece a força da tentação. Ele foi tentado de maneira tal que ele suportou todo o poder da tentação. Cristo conhece, meus irmãos. Cristo conhece. Ele nunca pecou. Ele conhece o poder incalculável do pecado, da tentação. Da tentação, né? Não do pecado, né? Ele foi tentado em todas as coisas, de todos os lados os dardos do tentador foram lançados à sua alma, semelhante aos homens fisicamente, diferenciando deles por ter resistido plenamente o pecado. Jesus, meus irmãos, Cristo Jesus é a nossa garantia em todas as ocasiões. Por isso que nós descansamos em Jesus. A obra é de Cristo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Só fé e arrependimento. Creia na obra dele. Cristo fez tudo. Por isso que Cristo descansou. Deus descansa. Lembra que o autor de Hebreus coloca lá o descanso de Deus? No sétimo dia ele descansou das obras porque está tudo acabado. Agora o plano só está em execução. O descanso de Deus é uma realidade para nós hoje. O céu existe. E a obra está acabada. Você não precisa de fazer nada para conquistar o céu. Nada. Só fé e arrependimento. Só isso. É descansar na obra do Cristo que morreu, na obra do Cristo que é o santo, que é o justo. E a justiça dele, a santidade dele é imputada a nós. Em Cristo, meu irmão. Ele conhece o que você está passando. Por isso que ele vai dizer para os discípulos, olha a angústia dos discípulos quando ele vai morrer, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, eu estou indo, vou preparar lugar para vocês, fiquem tranquilos, e aonde eu estou vocês também estarão um dia. Mas enquanto isso a caminhada aqui é desértica, aqui nós estamos lidando ainda com o nosso pecado, nós estamos ainda no processo de santificação. Os relacionamentos são quebrados, a economia quebra, relacionamentos quebram, pessoas morrem, pessoas ficam doentes. Nós estamos ainda no deserto. Por isso tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fiquem tranquilos. O próprio Jesus vai dizer assim, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ainda por um tempo o mundo não me verá, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Nós temos acesso ao trono de Deus por meio de Cristo Jesus, Ele está vivo intercedendo por nós, isso é tudo que eu e você precisamos. A promessa é, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos deixados à deriva, Cristo continua no governo da nossa vida, no governo do mundo, do universo. Nada foge ao controle do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, guardemos firme essa confissão. É tudo que eu e você precisamos na nossa vida. Jesus, Ele é o nosso representante junto ao Pai.
Tem alguém lá nos representando. Por isso que no verso 16 ele vai dizer assim, ó, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A palavra aqui, confiadamente, ela traz a ideia de ousadia, liberdade de expressão, ausência de medo. Porque às vezes as pessoas têm medo. Às vezes as pessoas têm medo de conversar com o pastor. Não é? Imagina com Deus. Mas o Cristo não, meu irmão. Se achegue sem medo, com ousadia, confiando que Ele escuta. Perca o medo. Lembra? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O rosto do Pai ainda está favorável para aqueles que, quebrantados, se voltam para Ele. O trono da graça ainda é o trono da graça. Porque também ele é um trono de juízo, mas o juízo ainda não veio. Por isso que eu e você podemos nos achegar confiadamente, com esperança, com fé, sabendo que esse Pai olha para nós. Porque Cristo Jesus, o Filho que morreu por mim e por você, intercede. Ele viveu a vida que eu e você não temos condições de viver. Ele é o santo, Ele é o justo, Ele é o perfeito. Ele é o nosso representante. Por isso que nós devemos confiar nele, crer nele, professar a fé no Cristo. Se achegue. Um coração contrito, Deus nunca desprezará. Confiança. Nós vivemos por fé e não por vista. Você não precisa de ver, mas Cristo está comigo e com você todos os dias, através do teu Espírito que habita naqueles que responderam com fé o Evangelho de Deus. É nesse trono, meus irmãos, que nós recebemos a misericórdia. É lá que Deus desvia de mim, de você, tudo aquilo que nós merecemos. Em Cristo não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda punição do pecado, toda maldição do pecado está nas costas de Jesus. Agora você é filho, se achegue, volte para Jesus. Ele é o Pai amoroso. Isso é maravilhoso. Quando tiver tentação, provação, é na oração. É isso que ele está dizendo. Acheguemo-nos. E qual que é o meio de graça para nos achegar ao trono de Deus? Oração. Se chegue confiadamente. Cristo nos ouve. A provação vai vir, a tentação acontece. Tiago vai dizer, peça a Deus que Ele dá deliberadamente para aqueles que creem. Ore. A oração é Deus chamando a mim e a você num relacionamento. Achegue-se. Converse comigo. Seja ousado diante de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas você às vezes tem vergonha, tem medo. Vai falar com Deus, parece que Deus é um desconhecido. Meu irmão, aprenda a rasgar o seu coração diante de Deus. Fale dos seus pecados. Você pode chegar em Deus todos os dias e pedir. Claro que você pode, Ele é o Pai amoroso. Mas para de chegar diante de Deus com a lista, parecendo um cego. Se achegue diante de Deus para usufruir da glória, da graça do Deus que te salvou. Para agradecer aquilo que Ele já te deu. Agradecer o maior milagre do que você precisava, que é a salvação. Tudo que eu e você precisamos, nós já temos, salvação. Então aprenda a se derramar diante desse Deus, confessando honestamente os seus pecados, porque lá é o trono da graça, o trono da misericórdia. É tudo o que nós precisamos. Muitos, meus irmãos, se achegam a Deus de maneira religiosa. O Tim Keller, no livro dele, ele fala que nós nos relacionamos com Deus de 3 maneiras: religião, irreligião e evangelho. Religião: o que eu faço para Deus me aceitar? Tem que orar, eu oro. Tem que vir, eu venho. E irreligião é você viver a sua própria lei. Você não precisa de Deus, você não precisa de religião, você é a sua própria lei. Mas tem o Evangelho.
E é por isso que o evangelho constrange, porque o que você precisa de fazer? Nada. Só crer em Jesus. Ele fez tudo. Ele é o Cristo. Nós somos aceitos por causa do sacrifício dele, da obra dele. Na religião, eles vão dizer, eu obedeço, logo sou aceito. Mas no evangelho não. No evangelho a motivação muda, eu sou aceito, logo eu obedeço. Na religião, a motivação, meus irmãos, baseia-se em medo e insegurança. Aí eu vou para a igreja que senão Deus me pune. Aí eu vou dar o dízimo senão o devorador vem na minha casa. É assim que é a religião que chama você para o relacionamento com Deus. Mas isso não é evangelho. No evangelho não. No evangelho a motivação baseia-se na grata alegria. Você agradece a Deus com seus dons, com seus recursos, com seu tempo, de maneira alegre, porque você já recebeu, você já foi aceito, você já é o filho. Na religião, ele diz, eu obedeço para receber coisas de Deus. Isso é religião. Você obedece para obter o favor. Mas no evangelho não. Eu obedeço a Deus para receber Deus, ter prazer nele, ser parecido com ele. Olha a motivação, a direção muda. Você obedece porque o que ele fez por você ninguém poderia fazer. Você obedece porque a lei dele, que antes apontava o nosso pecado, agora aponta o coração dele. A Bíblia agora aponta a vontade de Deus, a alegria em Deus. E você vive isso aqui por quê? Porque você tem prazer nesse Deus, você quer alegrar esse Deus. Mas a religião vai dizer, quando as circunstâncias da vida vão mal, fico bravo com Deus ou comigo mesmo, já que acredito que toda pessoa boa merece uma vida confortável. Isso é religião. Eu estou fazendo tudo certinho, Deus, e o Senhor, nada. Mas no evangelho não. Quando as circunstâncias da vida vão mal, meus irmãos, sofro, mas sei que o meu castigo recaiu sobre Jesus. E embora Deus possa permitir o sofrimento para que eu cresça, Ele exercerá o seu amor paternal em meio à minha provação. Por isso, meus irmãos, que eu e você devemos nos achegar ao trono da graça, confiando em oração. Quando a tentação vier, quando a prova chegar, lembra? 1 Coríntios 10, 13. Quando você achar que você não suporta mais, Deus vai mandar o escape. Se Ele não mandou, é porque você aguenta. Mas se achega a esse Deus, ore a esse Deus, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Seja conhecida diante de Deus, fale com Deus. A porta da graça, meus irmãos, ainda está aberta. O descanso de Deus ainda é uma realidade. E eu quero encerrar com um versículo que o Júnior abriu a leitura. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Amém?